cada vez mais investimentos para o conjunto da sociedade cearense. Bom, aí a gente entra no último item, que era o item 5 da nossa apresentação, onde tem aí algumas outras informações que a gente vai rapidamente pincelar, preocupados com o tempo. Por favor. Bom, a vinculação de receitas. A gente olha o orçamento, mas a gente, às vezes, pensa que esse orçamento está todo livre. Então, você vê, 23,6 bilhões de reais é uma coisa, né? Quando a gente olha aí e você vê que a gente tem, do total da receita do Tesouro, a gente tem 47% que ele está já totalmente vinculado, cumprindo os preceitos referentes à área da saúde, ciência e tecnologia, transferência a municípios, educação. E quando a gente vê mais toda a rubrica de pessoal, a gente vê, meu caro deputado Roberto Mesquita, que, na verdade, o gestor público, isso não é uma questão apenas do Estado do Ceará, isso permeia os 5.570 municípios do Brasil, os 26 estados, mais o Distrito Federal, e também a União. Isso é uma realidade do setor público brasileiro. Pode passar aí, por favor, Ciro. Aplicação em saúde tem sido bem acima dos 12% ao longo do governo Cid. Em 2014, a gente estava prevendo 13%, já para o ano 2015, a ideia desse projeto de lei é 14,5%. Atingiu o ápice, como vocês podem ver, assim como também na área da educação, no ano de 2010, com 18,23%. Pode passar, Silvio. Ali, começando por onde eu tinha encerrado, que eu tinha falado que na área da educação também, no ano de 2010, onde encontrou o pico, onde tivemos 29,65%. É de conhecimento de todos aqui, mas só para os nossos telespectadores e ouvintes. No caso da saúde, a Lei de Responsabilidade Fiscal nos coloca 12% de aplicação mínima, enquanto, do ponto de vista da educação, são 25%. Então, a gente, dentro do projeto de lei, está aí em torno de 27,2% para o ano 2015. Pode passar, Silvio. Evolução da receita corrente líquida do Estado, a RCL. Nós tivemos, governador, o último ano que teve a execução, antes do governador assumir, o ano 2006, o Estado do Ceará teve uma receita corrente líquida de 6 bilhões e 32 milhões de reais. Para o que está agora sendo posto nesse projeto de lei e pelos números de 2014, significa que, ao longo do governo Cid Gomes, a receita corrente líquida do Estado do Ceará aumentou 167%, para um IPCA acumulado no período que não chega a 50%. Então, obviamente, é mais uma evidência, né, da eficiência que o Estado teve no crescimento da sua receita e que, por consequência, a distribuição em uma série de ações. Por favor, pode passar aí para a gente poder encerrar, que o tempo está já acabando. Bom, aí é só uma relação para a gente entender o pessoal com relação à receita corrente líquida do Estado. Nós temos os limites que a LRF nos coloca, o limite de alerta, que é 90% do limite legal. Nós temos o limite que a gente chama de prudencial, que é 95% do limite legal, e nós temos o limite legal, sobre o qual não há absolutamente nenhuma discussão. Então, nós, dentro desse projeto de lei, no caso do deputado Sarto, nós temos o executivo 43,25%, ou seja, ainda não chegou no limite de alerta, que é de 43,74%. O Poder Judiciário já ultrapassou o limite de alerta, está em 5,54% para um limite de alerta de 5,40%. O Ministério Público também com 1,89% para um limite de 1,8%. E o Legislativo também ainda está aquém do limite de alerta, com 2,34% para 3,06%. Nós tivemos, do ano 2012 para cá, ultrapassar do limite simbólico que a gente tinha, que era de 50%. Era um limite apenas simbólico nosso. Nós estamos aí no projeto de lei 2015 com 53,02%, todos os poderes agrupados. Bom, então, eu fico muito grato pela atenção de todos, atenção da mesa, atenção de todas as pessoas aqui presentes, assim como dos nossos
ouvintes e telespectadores e me coloco ao pleno dispor para que a gente possa juntos aí discutir o assunto. Muito grato a todos. Muito bem, secretário Eduardo Diogo. Queria convidar a desembargadora Maria Vilauba Fausto Lopes que pudesse sentar conosco. A desculpa aqui, por favor, seja bem-vinda. Aqui é a bancada dos juízes, do magistrado aqui à direita da gente. Bom, a apresentação feita, coloco em discussão o assunto para os senhores deputados desejarem. Deputado Sarto. Eu queria só um esclarecimento aqui do secretário Eduardo Diogo. Primeiro, agradecendo a gentileza que o secretário tem, não da agora, mas sempre que é instado a comparecer a essa casa, vem com muita, eu diria, cavalheirismo e galhardia, mas, acima de tudo, pela competência que tem o secretário, que não é a favor, mas reconhecido competente quadro dessa administração. Acho que esses números que falam por si, eles são bem eloquentes, porque tivemos, eu diria, dois pilares dessa gestão do governador Cid, das duas gestões, que foi a máquina arrecadatória da Secretaria da Fazenda, liderada até bem pouco tempo pelo brilhante deputado em trânsito, que o deputado Lula chamou aqui, o deputado Mauro Filho, né? O deputado está saindo aqui porque vai, lamentavelmente, deixar essa casa, e a CEPLAG, que é liderada aqui pelo secretário Eduardo Diogo. Mas eu queria que ele falasse um pouquinho mais, nós, deputados, e aqui eu falo não como líder do governo, mas nós temos aqui alguma dificuldade em emendar, em fazer algumas proposições por causa da chamada reserva de contingência, né? Eu queria que ele falasse aí um pouquinho para nós sobre o que é essa reserva de contingência, como é que a gente pode emendar, porque tem, para que a gente possa fazer uma emenda que ela esteja dentro do que preceitua aí toda a técnica, nós temos que anular a despesa, né? Para criar uma receita, a gente tem que anular uma despesa, né? Esta é a famosa, em linhas gerais, né? É a tese do lençol curto, né? Quando você cobre a cabeça, descobre os pés e vice-versa. Cobre os pés, descobre a cabeça. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa reserva de contingência, como é que a gente poderia... nós temos até agora, até início dessa reunião ordinária regular da comissão de orçamento, a apresentação de 808 emendas. A comissão, os técnicos estão aí se virando dia e noite, para a gente tentar adequar. E, evidentemente, essa casa sendo uma casa plural, né, ela tem que tentar ouvir a todas as vozes e todas as intenções, e dentro do que é possível, evidentemente, porque nós nos deparamos aí com o Vossa Excelência falou. Essa peça ela tem 23,6 bilhões, mas muitos são imexíveis, em percentual. Então, queria ouvir um pouquinho sobre essa reserva de contingência e como é que nós poderíamos aí otimizar a participação dessa casa, os deputados, ao proporem emendas. Eu perguntaria, deputado Roberto Mesquita, ouviríamos primeiro essa colocação, depois voltaria para Vossa Excelência. Não, essa pergunta específica, o deputado pessoal. Então, vamos ouvir primeiro essa aqui. Pois não, deputado. Ô, meu caro líder, deputado Sarto, a gente tem, né, a certeza, a convicção plena de que, para usar o mesmo termo que eu acho que é muito apropriado, que Vossa Excelência usou, da pluralidade dessa casa, somando todas essas inteligências, vai dar, obviamente, a essa peça o devido aperfeiçoamento que nós, no Executivo, não conseguimos efetivamente dar. Sobre a reserva de contingência, ela se trata de uma rubrica onde o Estado pode utilizar para poder fazer face, por exemplo, a determinados concursos públicos, certo? A gente tem muito, às vezes, para a gente não especificar um determinado concurso público que está em discussão de uma determinada área, certo? A gente deixa esse valor ali.
aonde a gente tem condição, que essa casa confere ao Executivo a possibilidade da gente fazer a suplementação orçamentária por meio de decreto e não tendo que vir para essa casa para emendar o orçamento até 25%, né? O que efetivamente isso é fundamental, por conta do que nós já falamos, que a dinâmica que é implementada na execução orçamentária ao longo do ano se faz necessário efetivamente que o Executivo tenha, sim, essa flexibilidade para que possa ter um resultado que seja satisfatório para todos. Então, a ideia da reserva de contingência é isso, né? Agora, fica, reitero, essa casa à total disposição, né? E eu tenho certeza que, principalmente sob a liderança de Vossa Excelência, que não me cabe aqui adjetivar, porque, além da admiração pessoal que eu tenho, né, eu o considero... eu entendo que vocês vão encontrar a medida correta, meu caro deputado Sarto, de aperfeiçoar esse orçamento, sempre olhando a realidade e a execução que será liderada a partir do ano 2015 pelo governador Camilo Santana, né? É muito importante que essa casa, nesse momento, ela tenha um olhar, além do seu olhar nato, que é o DNA do Legislativo, mas que ela pense, sim, em como o Estado do Ceará e como a sociedade cearense, a partir de 2015, poderá colher os melhores benefícios através da execução dessa peça orçamentária. Então, a gente está o tempo todo de olho na execução